Ok, bom, então, bem-vindos de novo. Faz tempo desde a última aula, então, quase como sempre. Vamos recomeçar, então, de zero cada vez. Então, vamos continuar a partir de onde nos terminamos. Na última aula, o que nós fizemos, essencialmente, foi a utilização do teorema de função inversa para demonstrar que certos subconjuntos em variedades são subvariedades. Então, isso é no sentido de admitir cartas que vêm admitir cartas na subconjunto, subvariedade, que são bem adaptadas com respeito à estrutura diferenciável no espaço ambiente, no espaço maior. Eu vou terminar com aquilo nesse ponto. Então, agora nós vamos para falar do fibrado tangente como uma variedade. Então, como entender isso, como uma coisa de pensar nos espaços tangentes, como elementos de um objeto maior, que é o que nós chamamos o fibrado tangente. Então, eu vou falar disso, e se tiver tempo, eu vou falar de partições de unidade. Então, que são ferramentas importantes para várias construções. Então, vamos lá. Então, eu quero falar do fibrado tangente. Então seja N uma variedade suave de dimensão igual a N, um inteiro, ali. Então, para P um ponto em M, nós temos conjunto TPM e o espaço, então aqui é o espaço tangente, um elemento X aqui então o X, um elemento do espaço tangente, é uma derivação. Então, onde isso é o conjunto de germes em M, definido em vizinhanças do ponto P. Então isso quer dizer que X é linear, tem uma regra de Leibniz. Tá? Então eu quero considerar, para P e K em M distintos. Então TPM e TKM. Então, esses conjuntos são desjuntos. São conjuntos desjuntos. Então, esses conjuntos não têm pontos em comum. Então, isso faz sentido, porque um elemento aqui é uma derivação no ponto P, e K é um ponto longe, ou distinto. Então, uma derivação nesse ponto P não tem como medir ou diferenciar funções quando elas estão definidas somente numa vizinhança desse outro ponto. Nesse outro ponto. Então, eu vou considerar, seja Tm
é a união de todos esses espaços tangentes. É a união de todos esses espaços tangentes. Então, eu estou fazendo a união assim com a união retangular. Então, só para enfatizar que estou fazendo uma união de conjuntos que são desjuntos, que não têm pontos em comum, que não, então dois desses conjuntos, então para todos esses conjuntos 2 por 2 são sempre desjuntos. Então, enfatizando então que zero, a origem zero é um elemento de, então a origem é um elemento aqui, uma origem é um elemento aqui, uma origem é um elemento aqui. Então zeros, então eu tenho zero aqui e zero aqui, só que eu quero considerar a origem, as origens distintos nos dois espaços diferentes. Então mesmo as origens são diferentes. Então, eu quero entender esse conjunto TM. Então, que é a união de todos esses espaços tangentes. Então, o desenho que eu faço é o seguinte. Então, tenho minha variedade M e para cada ponto na variedade, eu posso pensar como um espaço tangente naquele ponto. Só que eu não vou pensar no espaço tangente como alguma coisa que fica tocando tangencialmente na variedade. Eu só vou pensar no espaço tangente como um espaço vetorial em cima ou por cima daquele ponto. Então, para cada ponto na variedade, eu tenho um espaço tangente associado a esse ponto. Então, para cada ponto P ou Q, eu tenho um espaço vetorial, associado àquele ponto. Então, TM é uma família de espaços vetoriais. E a família é parametrizada por pontos P em M, por pontos na variedade. Tá? Então, a afirmação que eu faço é se M é uma variedade de dimensão igual a 2n, igual a n, é uma variedade de dimensão n, então isto Tm é uma variedade de dimensão 2n. De dimensão 2n. Tá? Então, eu vou pausar para trocar a caneta. Tá, então. Então, a primeira parte dessa aula, ou a próxima parte dessa aula, vai ser demonstrar essa afirmação. Então, para demonstrar que algum conjunto é uma variedade, você tem que verificar várias coisas. Então, a gente tem que verificar alguma coisa sobre topologia. Topologia é cartas e
a gente tem que verificar que o espaço é Hausdorff segundo contável. Então, agora eu vou fazer somente a primeira parte. Eu vou fazer somente essa primeira coisa. A segunda parte é relativamente simples. Relativamente simples. Né? Então, eu faço um aqui. Então, o espaço que eu tenho é uma união de espaços vetoriais. É uma união de espaços vetoriais. E, de uma certa forma, em TM, eu posso variar. Se eu tenho algum ponto, em TM, então a dimensão é o número de maneiras, de uma certa forma, muito informalmente, a dimensão é o número de maneiras, número de graus de liberdade que eu tenho para variar esse ponto. E, de uma certa forma, eu posso variar em N direções meio horizontais, assim, que são o número de dimensões na variedade, mas além disso, então, fixando aquele ponto, eu tenho o número de direções que eu tenho que eu tenho dimensões do espaço tangente. Então isso também é n, dimensão n. Então eu tenho n dimensões horizontais e n dimensões verticais. Meio isso. Então a questão é como formalizar essa ideia. Então o que eu faço? Então para P, um ponto em M, P, um ponto, é U, é Φ, uma carta de coordenadas, uma carta de coordenadas em M, com P, um ponto no conjunto U. Então, eu tenho U em M aberto, é Φ que manda U para Φ de U, que é um conjunto aqui. Isso é um homeomorfismo. Então, essa mapa eu vou supor que é P, um ponto aqui vai para x1 de P até xn de P. Então, essa mapa de coordenadas é dada por essas n funções. Então, para xi funções em U. Funções com valores reais definidas em U. Tá? Então, um vetor tangente em P é x. X pode ser escrito como em termos da base para o espaço tangente naquele ponto, como x igual a ci vezes d sobre dxi, então, enfatizando o ponto. Então, isso é essa derivação que vem do sistema de coordenadas naquele ponto P. Naquele ponto. Então, isso é onde CI são números reais. Então, isso é para C1 até Cn números reais.
Então, eu vou trocar de nome. Então, isso eu não vou chamar X, eu vou chamar V. V. V de vetor. Então, eu escrevo C I como então esses coeficientes dependem de V. Então eu vou escrever dessa maneira para enfatizar a dependência sobre o vetor V. Então, próxima coisa, se eu tenho Tn é união disjunto, então eu defino projeção P. Então P é um mapa de Tm sobre M. Então isso vai ser definido por P manda V para B para o C V é um elemento de TPM. Então, para todo ponto eu tenho um espaço vetorial. Então todos aqueles pontos, todos aqueles vetores no espaço vetorial de P são projetados sobre o ponto P. Então, P é como o ponto base de algum vetor tangente. Então, isso manda V para o ponto P. Então, para U em M aberto, temos a pré-imagem de U é o conjunto de vetores tangentes, tais que a projeção está dentro de U. Então, isso é a união de P em U, de T, P, N. Em um ponto aqui eu vou escrevo PV ao invés de soma de V. De V, se V é um elemento. Então, só para entender o que é o ponto base. Então, para guardar isso explícito. Tá. Então, assim, eu defino um mapa φzão, isso é φ maiúsculo, definido nesse conjunto. Então, isso vai tomar valores nesse produto. Então, isso é um subconjunto de Rn vezes Rn, porque φ de U, então φ de U, o φ é a carta de coordenadas, é a aplicação
de coordenadas que toma valores no espaço euclidiano. Então, isso é um conjunto aberto, isso é aberto vezes Rn, aberto dentro de R2n. Então, eu vou definir isso. Φ de P é V, vai ser, então, um ponto aqui é um vetor baseado em algum ponto P. Então, isso eu vou enviar para Φ de P. Φ de P. E a segunda coordenada é essa lista de coeficientes, que é C1 de V até Cn de V. Então, isso é onde V é igual a Ci vezes D sobre dx. Então, esses Ci são os coeficientes desses vetores. Então, a observação imediato é que essa mapa, eu até não vou demonstrar isso, mas esse mapa é uma bijecção. Uma bijecção. O que será? Porque para todo ponto nesse conjunto aqui, eu posso inverter φ para algum x, para um ponto x aqui. Então, x é igual a φ de P para algum P, porque φ é um homeomorfismo, é bijetivo. Então, φ é um homeomorfismo. E também, então isso determina um ponto P no conjunto U. E também para qualquer, então isso determina P unicamente, e também para qualquer n duplo de vetores, de números aqui, eu posso considerar esse vetor. Então, colocando esses números como os coeficientes desse vetor. Então, isso me dá um vetor tangente naquele ponto. Então, por observação, essa mapa φ é uma bijecção, é bijetivo. Então, nós impomos a topologia, uma topologia, a topologia nesse conjunto aqui, para que essa mapa φ seja um homeomorfismo. Para que φ seja um homeomorfismo. Então, isso quer dizer que um Uzão assim, dentro de P de primagem de U, é aberto se é somente se φ de U dentro de φ de U vezes Rn é aberto.
Tá? Então, nesse conjunto, isso é bem definido. Isso é bem definido, a topologia é bem definida. Só que o problema que nós temos é que essa definição de topologia, de uma certa forma, depende dessa carta de coordenadas que nós escolhemos, φ. Então, a pergunta. Então, como que isso depende sobre a carta φ? A carta φ. Então, eu vou continuar escrevendo aqui, mas eu vou fazer um desenho, e para fazer o desenho eu vou apagar essa coisa aqui. Então, nós temos uma variedade, então o fibrado tangente é a união, o fibrado tangente, então eu tenho M aqui, é a projeção, isso é a projeção π, que eu mencionei antes, e a projeção, então se eu tenho uma carta U, então aqui em cima eu tenho a pré-imagem, então não é um tubo, mas esquematicamente é a pré-imagem de U. Então esse conjunto é a pré-imagem de U. Só que o que acontece se eu escolho um outro conjunto V? Um outro conjunto V embaixo. Então, como que essa topologia vai variar? Como que essa construção vai variar quando eu pego um outro conjunto? Então, a primeira carta, então aqui eu tenho Rn, aqui é Rn aqui. Aqui eu tenho uma vizinhança, então isso é o conjunto U. Aqui eu tenho a vizinhança φ de U. Em φ de U, eu tenho esse conjunto. Φzão envia a pré-imagem de U para esse produto, que é um conjunto aberto em Rn vezes tudo Rn. Então, suponha que V psi é uma outra carta de coordenadas em M, com U intersect V não vazio. Então que intersecta não trivialmente U.
Então, eu tenho φ de V. Então, V vai para φ de V via as coordenadas. Φzão, ou psizão, isso não é φ, isso é psi. Então, psi maiúsculo em outra carta, agora tomando valores aqui. Então, eu tenho essas duas cartas. Eu tenho uma carta tomando aqui e uma carta tomando valores então, outra carta tomando valores nesse produto. Então, o que eu quero é mostrar que essas cartas são compatíveis, ou pelo menos que as duas cartas induzem a mesma topologia nesse conjunto aqui. Então, sejam φ que manda U para φ de U, então que envia P para x1 de P até xn de P. Psi de V para psi de V, uma coordenadas, que manda o mesmo ponto P para y1 de P até yn de P. Então, isso é a última coisa. Então, isso era, suponha que é uma outra carta de coordenadas. Então, sejam em M e sejam assim. Tá, então, então para x igual a x1 até xn em φ de U intersect V é C igual a C1 até Cn em Rn. Eu tenho φ inverso de x C é igual a φ inverso de x igual a φ inverso de x e agora vezes Ci vezes d sobre dx i, né? Então isso é começando com algum ponto x é algum ponto c. Isso é o ponto x é c. Eu devolvo, isso me dá algum vetor tangente aqui em cima. Eu quero então aplicar para cá, de novo, usando essa aplicação psi. Só que para aplicar psi àquilo, eu preciso escrever esse vetor em termos de uma outra base para o espaço tangente. Então, para aplicar psi a isso, eu tenho que saber V. Então, na base d sobre dy.
Então, eu preciso escrever esse vetor nessa outra base, mas d sobre dxi é igual a uma série, ou uma somatória, de j igual a 1 até n, de dyj sobre dxi vezes d sobre dyj. Então, isso nós já vimos, e isso é essencialmente a regra de cadeia. Então, isso é como codificar, ou como entender a regra de cadeia, de diferenciar uma função de x com respeito a y, quando x e y são trocáveis via um diffeomorfismo. Então os coeficientes trocando a base é essa matriz, que é a matriz jacobiana. Então, logo ci vezes d sobre dxi é igual a uma série de então, multiplicando por ci, somando, nós temos essa expressão. Só que, para mim, isso é melhor pensando, então isso é completamente correto, só que para falar de bases e como bases mudam quando você muda. Então, eu gosto de escrever isto como, então isso é d sobre dx1 até d sobre dxn vezes c1 até cn. Isso é linha vezes coluna, que é multiplicação, é multiplicando isso por isso, isso por isso, isso por isso, até isto por isto. Isso me dá essa soma. E escrevendo, isso é igual a linha horizontal, d sobre dy1 até d sobre dyn. Isso é uma linha. Então, para isso, eu preciso um pouco de espaço, porque aqui eu tenho eu sempre esqueço. dy1 sobre dx1 até yn sobre dx1. Até dy1 sobre dxn, até dyn sobre dxn, vezes c1 até cn. Então, isso é linha vezes coluna. Isso é linha, isso é coluna. Mas aqui eu tenho uma matriz n por n no meio, e aquela matriz n por n é a matriz jacobiana. Então, essa matriz é a matriz jacobiana de psi composto com φ inverso definido no ponto x. Definido no ponto x.
Então, logo, a matriz, logo, os coeficientes desses vetores, dy sobre dy, os coeficientes que eu tenho é matriz vezes coluna. Então, logo, psi composto com φ inverso de xc é igual a psi composto com φ inverso de x, e depois, estou comendo mais espaço nesse outro lado, vezes Jac de psi composto com φ inverso isto é igual a psi composto com φ inverso de x, e depois Jac jacobiano de psi composto com φ inverso no ponto x vezes essa coluna de vetores C. Então, isso é pensando em C como uma coluna. Então, isso nós já vimos quando nós falamos inicialmente sobre espaços tangentes com respeito às bases diferentes. Mas agora eu estou variando o ponto. Primeiro, variando o ponto x. Eu estou variando o ponto x. Então, isto é infinitamente diferenciável como uma função de x. Então, como uma função de x, por hipótese das cartas serem compatíveis, essa mapa é infinitamente diferenciável com respeito a x. Então, isso é diferenciável de classe C infinito com respeito a x. Isso vale, porque isso é infinitamente diferenciável. E isso é, então o que eu tenho aqui é a matriz das primeiras derivadas. Então, a matriz de primeiras derivadas também é infinitamente diferenciável. Então, essas duas expressões são infinitamente diferenciáveis com respeito a x. Então, isso é diferenciável de classe C infinito com respeito a x. Mas a outra coisa é que, então, C aparece aqui, apenas aqui, e isso não é somente infinitamente diferenciável, mas, na verdade, isso é linear. Isso é suave, mas linear. Então, isso é suave, mas é linear. Com respeito a C. Então, logo, psi composto com φ inverso é uma carta. Então, isso é bijetivo. Você troca φ e psi. Então, isso quer dizer que psi composto com φ inverso é infinitamente diferenciável. É bijetivo, é infinitamente diferenciável. E trocando o papel das duas aplicações, das duas cartas de coordenadas, então o inverso também é infinitamente diferenciável. Então isso é um diffeomorfismo. Então, psi composto com φ inverso é um diffeomorfismo. Então, logo, psi é φ, logo φ e psi induzem a mesma
topologia na pré-imagem de U intersect V. Porque Φ define uma topologia em U, Psi induz uma topologia na pré-imagem de V, é onde os conjuntos são compatíveis é na intersecção de U e V. E, na verdade, na pré-imagem da intersecção de U e V. Mas a composição dos mapas é infinitamente diferenciável, pelo menos contínua. Então, a topologia que eles induzem é igual. Então, as topologias que eles induzem são iguais. Então, logo, eles induzem a mesma topologia nesse conjunto. Além disso, com essa topologia em Tm, Φ então, φzão definida aqui para o produto é uma carta de coordenadas é Psi Φ são compatíveis. Logo que o Φ e Psi, as cartas na variedade são compatíveis, então Φzão e Psizão serão compatíveis como cartas para essa variedade aqui em cima. Então, a conclusão é que Tm é uma variedade da dimensão igual à dimensão de Φ de U vezes Rn, que é 2n. Tá. Então, isso é uma construção de cartas no fibrado tangente. As duas coisas, o que está faltando é mostrar que Tm é Hausdorff. Então, exercício é que Tm é Hausdorff é segundo contável. Tá.
Então, uma observação é que a definição de um fibrado. Então. Então, Tm é chamado o fibrado tangente de M. Então, isso quer dizer que para toda variedade diferenciável de dimensão n, nós podemos canonicamente associar uma outra variedade de dimensão duplo, de dimensão 2n, que é a união de todos os espaços tangentes, a união disjunto de todos os espaços tangentes de M. E uma estrutura diferenciável, que quer dizer um atlas em M, induz um atlas de cartas em TM, que são de forma de forma produto. E então isso é o fibrado tangente. Mas uma observação é que essa definição a definição de um fibrado vetorial é muito parecida Tm é o primeiro exemplo de um fibrado vetorial. Mas eu não vou fazer a definição de um fibrado vetorial, mas para quem gosta de física, física matemática, muitas outras coisas, muitas áreas de geometria, então são ligados com o estudo de fibrados vetoriais. Então, fibrados vetoriais são muito importantes. Então, a definição: um campo vetorial X em M é uma aplicação suave, X entre variedades de M para Tm, mas não qualquer aplicação. Então isso é uma aplicação tomando valores aqui, mas com a condição especial de que então isso é tal que X de P está pertencente em TPM, porque esse espaço, essa variedade é a união de todos esses fibrados tangentes para todos os pontos P. O que eu quero é que para todo ponto P, essa aplicação toma valores, então envia aquele ponto para o espaço vetorial por cima daquele ponto. Então isso é para todo P em M.
para todo ponto aqui. Então, a gente vai voltar para falar muito mais sobre campos vetoriais, mas eu vou deixar com essa definição por enquanto. E para quem fala de fibrados vetoriais, mais no futuro ou em uma outra vida, então essa definição de um campo vetorial tem uma análoga, alguma coisa análoga com essa definição, que é uma secção de um fibrado vetorial. Tá, agora eu vou falar de partições de unidade. Mas logo depois, isso não vai demorar muito tempo. Se eu fizer uma aula em cada 3 semanas, isso vai demorar 3 semanas. Mas eu vou falar um pouco sobre partição de unidade, mas depois vamos voltar para falar de campos vetoriais, falar em mais detalhes, várias propriedades. Primeiro, campos de vetores ou campos vetoriais. A gente vai estudar em mais detalhe. Tá, as partições. Então, partições de unidade. Então, eu quero uma função bump. Eu quero uma bump function. Então, bump function, como diria isso em português, eu não sei. Bump então, quando você tem uma coisa plana, um bump é como aquela coisa, então quando está andando de carro, então aquela coisa que você passa em cima para forçar todo mundo a decelerar. Então é bump. Então, ok, você passa por cima, mas o que eu quero é uma função que é plana, e depois positiva, e depois volta para zero, é plana, de novo. Então, eu quero uma função bump, que é, então, com gráfico G, com gráfico então, isso são os dois eixos. Então, eu tenho -1, -1/2, 1/2 é 1. Eu quero que aqui a função é identicamente zero. Também eu quero que a função seja identicamente nula, ou zero. Né? Eu quero que entre 1/2 e -1/2 o valor de função é igual a 1. E para o resto, então não deve ser tão horroroso aqui, mas tipo isso. Tá. Então, uma função para G, uma função infinitamente diferenciável. Então, o que eu quero é uma função desse tipo. E isso não é
completamente evidente como construir uma função, porque porque uma função assim não vai ser analítica no sentido de séries de potências, séries de Taylor. Né? Então isso não vai ser analítica, mas eu vou fazer então eu vou descrever ou mostrar como construir uma função desse tipo. Então, se eu quero propriedades, então isso é suave, tomando valores maiores ou iguais a zero. Eu quero que a função seja definida em R, então que o domínio da função seja todos os reais. Eu quero só trocando o nome, eu quero que isso seja row. Não G. E eu quero que row seja igual a 1 em de menos 1/2 até 1/2. Eu quero que row seja identicamente 0 fora de menos 1 até 1. Então, essas são as 4 condições. Pode pedir crescente aqui e decrescente lá, mas isso não é necessário. Então, a construção eu faço em etapas. Eu faço em etapas. Então, primeiro, eu considero f de t, que é exponencial de menos 1 sobre t, é 0. Então, eu tenho esse valor quando t é maior que 0. Para t maior que 0, eu tenho essa expressão. É quando t é menor ou igual a 0, eu quero a função identicamente 0. Então um exercício na primeira lista de exercícios, de muito tempo atrás, era demonstrar que essa função é infinitamente diferenciável. Essencialmente, o que é necessário é calcular por indução, isso é feito por indução, mostrar que a késima, para qualquer valor de k, a késima derivada disso é um polinômio em 1 sobre k vezes essa mesma expressão. E depois, usando L'Hopital, levando t para 0, o limite, então, a késima derivada no ponto t igual a 0 é igual a 0. Então, isso quer dizer que a derivada dessa função é contínua. Todas as derivadas, a késima derivada para qualquer k, é contínua no ponto t igual a 0. Porque, por observação, isso vai ser infinitamente diferenciável em qualquer outro valor de t. Então, exercício é que f é suave, e isso nós fizemos então um tempo atrás, naquela lista de exercícios. Então, o gráfico é aproximadamente
Então, essa função, quando t é menor ou igual a zero, a função é igual a zero. Olhando quando t vai para infinito, isso aproxima exponencial de zero com valores inferiores, com valores negativos. 1 sobre t vai para zero, quando t vai para infinito. Então eu tenho um assíntota horizontal em altura y igual a 1. Então o gráfico é meio assim. Menos bumpy, mas isso é o gráfico da função. E o suporte de f é igual a esse intervalo fechado. O suporte de alguma função é o fecho dos pontos, do conjunto de pontos onde a função toma valores diferentes de zero. Tá. Então, o que eu quero, a partir dessa função, eu quero uma função g. Então, isso é f, isso é rho, isso é f. Eu quero uma função g com gráfico zero, depois. Então, que é igual. Então, que é igual a 1 a partir para. Então, que é igual a. Eu quero uma função que é igual a 1, cujo valor é igual a 1 para t maior que zero. E eu tenho uma fórmula para isso. Então eu escrevo g de t é igual a f de t sobre f de t mais f de 1 menos t. E isso funciona. Então, essa expressão, quando f é dado explicitamente com essa fórmula, essa função, essa quociente, é suave, é que é zero aqui, é 1 ali. Então, essa função g, então g de t é identicamente zero para t menor ou igual a zero. Por que f é igual a zero para aqueles valores? Então, porque f é assim. Porque f é igual a zero para aqueles valores. E para t maior ou igual a 1, para t maior ou igual a 1 aqui,
f de 1 menos t. Então, isso quer dizer, quando t é maior que 1, 1 menos t é negativo, menor ou igual a 0. Então, isso é igual a 0. Logo, g de t é igual a f de t sobre f de t é igual a 1 para aqueles valores. Para aqueles valores. Então, essa função é 0 aqui, identicamente 1 aqui, para confirmar que o denominador é sempre positivo. Eu tenho f de t é igual a 0 nesse conjunto, 1 menos t é maior que 0 então, eu tenho a soma de duas coisas. A primeira é sempre positiva aqui, é zero no resto. E essa parte é positiva nessa parte, é zero no resto. Logo, está bem. Então, essa função nos dá o que nós queremos. Então, só vou botar uma fórmula. Eu coloco k de x igual a g de x quadrado menos a quadrado sobre b quadrado menos a quadrado para 0 menor que a menor que b. Então, para quaisquer constantes a e b, eu considero essa expressão. Então, eu vou afirmar, dá para verificar, então vocês mesmos, então que isso tem gráfico que é 1 Então, essa função, para qualquer... Então, eu tenho a origem aqui. Então, para qualquer a e b, a estritamente menor que b. Então, isso, com essa expressão, quando x... Então, isso é o eixo x. Quando x é menor que a, quando x é menor que a, ou quando x é menor que a em valor absoluto, essa parte em cima é menor, essa parte em cima é negativo, essa parte em cima é negativo quando x quadrado é menor que a quadrado. Quando x quadrado é maior que a quadrado, mas é menor que b quadrado, o que eu tenho aqui fica entre 0 e 1. Então, aquela última função, então isso me dá o gráfico daquela última função, mas não entre 0 e 1, isso é entre a e b, ou
entre menos A e menos B, no outro sentido. E depois, quando x é maior que b, x quadrado é maior que b quadrado, e esse quociente é maior que 1, então, quando eu estou nesse lado, eu tenho g de alguma coisa maior que 1, que me dá, com aquela outra função, isso dá valor igual a 1. Então, isso é k, então seja ρ de x igual a 1 menos k de x. Então, só fazendo 1 menos essa função, nos dá isso, que é nossa função bump, que é a função desejada. Que é a função bump desejada. Tá, então, agora eu volto para uma variedade diferenciável. Então, M, uma variedade diferenciável. E seja U alfa, qualquer conjunto de índices, uma cobertura aberta, cobertura de M por conjuntos abertos, cobertura aberta de M. Então, a definição, uma partição de unidade em M subordinada à cobertura essa cobertura é uma família de funções. Então, é uma coleção de funções suaves que são ρ alfa, ρ alfa, funções suaves definidas na variedade, tais que os suportes então, isso é uma família. Então, esses são todos conjuntos fechados em M. Então, isso é para todos os alfa. Então, tal que os suportes são, a família de suportes é localmente finito.
Então, a família de suportes é localmente finita. Então, a família dos suportes é localmente finita. Eu vou explicar isso em um segundo. E segundo, que o suporte de rho alfa é um conjunto, é contida no conjunto U alfa. É a condição mais importante, a terceira condição. A terceira condição é que a soma sobre todas as alfa de rho alfa é sempre em todo ponto igual a 1. Tá? Então, o que significa localmente finita? O que isso significa? Então, primeiro, a definição de suporte. Então, o suporte de rho alfa é igual a o fecho. Então, os pontos x em M, tal que rho alfa de x não é igual a 0. Quando rho é uma função contínua, esse conjunto vai ser aberto. Então, quando rho alfa é uma função contínua, esse conjunto é aberto. Então, o suporte é o fecho desse conjunto. Então, esse conjunto é dentro de U alfa. Então, logo, rho alfa é igual a 0 em N menos alfa. Tá. Então, mas o que significa localmente finita? Então, a família, os conjuntos, a família é localmente finita se para todo ponto em M. Então, a família de conjuntos é localmente finita se para todo ponto na variedade M existe U aberto tal que U intersecto o suporte é não vazio, tal que aquele conjunto, existe um aberto que contém aquele ponto P, tal que isso é diferente, tal que esse conjunto não é vazio para apenas finitamente alfa. Então isso quer dizer que para qualquer ponto, você pode engordar aquele ponto para uma vizinhança, e naquela vizinhança pequena, então, aquela vizinhança pequena intersecta somente finitamente desses conjuntos, esses suportes. O que isso quer dizer é que para todas essas funções rho alfa, naquele conjunto pequeno, a função rho alfa é igual a 0, exceto para finitamente das funções, o número finito de funções.
Então, isso quer dizer que U intersect sup rho alfa igual a... Então, isso é igual a zero. Então, isso quer dizer que rho alfa é igual a zero naquele conjunto U. E isso vale para todas as rho alfa, exceto rho alfa 1 até rho alfa, não sei, nzão. É condição 3. 3 diz que em U I igual a 1 até nzão de rho alfa I, isso é igual a 1. Então, escrito assim, eu estou somando sobre uma família infinita, arbitrariamente infinita, de funções. Só que se eu conseguir essa condição da família ser localmente finita, na verdade, nessa vizinhança U, a soma não é infinita, não é arbitrária, mas a soma é finita. Então, aritmética, sem falar de análise de convergência de séries, então, eu posso falar de uma soma finita. E quantos termos eu tenho na soma finita depende de qual conjunto U que eu tenho. Mas eu tenho um U. Então, eu vou deixar lá. Eu vou começar a partir daqui com um teorema. O teorema é que para qualquer cobertura aberta de uma variedade diferenciável, existe uma partição de unidade subordinada àquele conjunto, àquela cobertura. Eu vou demonstrar esse teorema quando a variedade é compacta. Quando a variedade não é compacta, fica um pouco mais técnica. Então, na verdade, a tecnicalidade que aparece depende sobre... então, é determinado pelo fato que a topologia seja segundo contável. Porque segundo contável é o que você precisa para aplicar os teoremas refinados de topologia básica, tipo o teorema de Urysohn, que é uma coisa que eu não lembro, mas que é relacionado com uma exaustão de uma variedade por compactos, que é relacionado de poder fazer esse negócio de localmente finitude. Tá. Então, na próxima aula, não sei quando será, talvez no mês que vem, talvez em outubro, mas eventualmente eu vou fazer uma outra aula, espero em breve, e na próxima aula eu vou recomeçar a partir daqui. Então, muitos abraços a todos. Então, boa sorte, bom coragem para a continuação, né? Então, fiquem firme e forte todos. Tchau.